Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Décio Terror do Ponto dos Concursos. Venho aqui falar com você a respeito do nosso curso de resumos e questões comentadas de língua portuguesa para o concurso do TCU. Então esse concurso é nível médio, mas nós vamos selecionar questões para você, tanto de concurso de nível superior quanto nível médio da Banca CESP, as mais atuais possível, tá certo? Nossa intenção então é reforçar bastante, aprofundar bastante no conhecimento. Esse nosso curso trabalha em paralelo com o curso da professora Júnia. Ela trabalha as provas da Banca CESP de maneira geral, de maneira global. Nós aprofundamos em cada tema. E aí seria interessante você também observar o curso da professora Júnia, ok? Especificamente nessa aula demonstrativa eu não vou abordar um tema específico não. Eu só vou mostrar para você a prova da Banca CESP, a última dela, para o concurso da ANTAC. Então a gente vai analisar aqui rapidinho, tá certo? Logicamente não vai dar tempo de ver tudo, né? Mas vamos observar aqui, ANTAC 2014, nível médio, mesmo nível da prova do TCU, correto? A nível médio. A gente tem aqui um texto, o que quero mostrar para você? Nós temos um texto e basicamente a prova inteira, ela permeou isso. Coloca-se um texto, logo em seguida algumas questões. Se você for observar bem, nas provas do CESP, nem sempre você tem que ler aquele texto todo para poder resolver a questão. Na realidade, a Banca CESP trabalha com o pré-texto. Ela coloca um texto e cobra questões gramaticais desse texto. Às vezes, você não precisa ler o texto inteiro para entender a intenção comunicativa do autor, por exemplo, ok? Na parte de interpretação. Então, o que acontece? Basicamente, se você lê a frase toda em que se encontra um trecho do texto, você já mata a questão sem problema nenhum, ok? Com isso, você ganha agilidade. Vamos observar aqui, então, ó. Nós temos, então, ó, várias questões. Eu selecionei 5 para a gente, são as 5 primeiras da ANTAC 2014, ok? A primeira questão, por exemplo, cobra sobre conjunção. Então, pedindo para substituir a conjunção, portanto, pelas demais, ó. Isso daqui, você tendo conhecimento da conjunção coordenativa, você mata a questão sem precisar voltar ao texto, inclusive. Predomina no texto a narração? Uma leitura básica da introdução e conclusão do texto já vai te mostrar se há narração, se não há narração. Então, já é outra coisa também que você vai observar, não precisa ler o texto. Na questão 3, na linha 1, o pronome sua refere-se ao antecedente Amazônia. Veja só, na linha 1, basta ler a primeira frase que você já vai entender, né, se realmente se refere ou não. Na questão 4, no segundo período do texto, bem no inicinho dele, ó, as vírgulas isolam o segmento. Então basta você observar a questão sintática, volta naquele pedaço do texto e aí você vai ter a resposta, tranquilo? Não precisa ler o texto inteiro. A questão 5, no texto o vocábulo ribeirinho é empregado com sentido de barqueiro. A questão semântica, então você tem que voltar ali no parágrafo ou naquela frase para tirar a sua dúvida, se realmente ela é empregada com o mesmo valor, tá certo? Bom, para a gente resolver a questão, então, vamos para a questão 1. Vamos lá. Mantém-se a correção gramatical do texto e suas informações originais ao se substituir, portanto, é uma conjunção coordenativa conclusiva, por qualquer um dos seguintes termos. Por isso, é também uma expressão coordenativa conclusiva. Logo, que é uma conjunção coordenativa conclusiva, e por conseguinte, que é uma expressão, né, um conectivo coordenativo conclusivo. Com isso a gente observa, não preciso nem voltar ao texto, ok? A gente já sabe que essa aí, o gabarito é correto, ok? Então, ó, gabarito certíssimo, tranquilo. Vamos para a próxima questão. 2. Predomina no texto a narração, já que nele se identificam um cenário e uma ação. Veja bem, uma narração é basicamente contar-se uma história. Então, se está se contando uma história, aí sim nós temos uma narração. Vamos observar se isso acontece no texto? Vamos lá então. Vamos observar aqui no nosso texto. Então vamos lá. Um dos principais desafios para o Brasil é conhecer a Amazônia. Veja só que nós já temos, né, na nossa aula a gente vai ver o que é um texto dissertativo, né? Nós já temos uma tese aqui, ó. É desafio para o Brasil conhecer a Amazônia. Sua vocação eminentemente hídrica impõe ao longo dos séculos a necessidade de deslocamento.
já sabemos que não se conta uma história ali com personagem e assim por diante, não. Está, na realidade, falando-se sobre a Amazônia, sua importância, ok? A gente já elimina. Tranquilo? Vamos voltar para lá, para a nossa questão, né? Então, nós temos aqui questão 2, não é narração, não. Há uma dissertação. Então, gabarito errado. Vamos para a próxima questão. Questão 3. Na linha 1, o pronome sua refere-se ao antecedente Amazônia. Vamos que vamos. Vamos voltar ao texto na linha 1. Sua refere-se à Amazônia? Vamos lá. Na linha 1, vamos lá. Um dos principais desafios para o Brasil é conhecer a Amazônia. Sua vocação eminentemente hídrica impõe a necessidade de deslocamento de seus habitantes através dos rios. Veja só, a vocação eminentemente hídrica da Amazônia, pronome possessivo aí, retomando Amazônia, ela impõe, né, a necessidade de deslocamento. Então a gente sabe que o sua refere-se à Amazônia, sim, certíssimo. Então nesse caso aí, a gente vai ver que a 3 está corretíssima. Beleza? Vamos que vamos. Vamos para a questão 4? Tranquilo, né? No segundo período do texto, as vírgulas isolam segmento. Qual é esse segmento? Ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos, isso daqui é um adjunto adverbial de tempo. Não é explicação de nada. Então, com função de aposto explicativo, vocês estão lembrados, você já deve ter observado também a minha aula demonstrativa da Polícia Federal. Ali eu comento o seguinte, que eles adoram colocar o termo aposto explicativo. Tudo que está intercalado, ou parecendo ser intercalado, eles colocam como aposto explicativo. Para quê? Para você já eliminar de uma vez. Logicamente, algumas vezes nós temos questões certas, que realmente ele apontou para a gente um aposto explicativo. Estou mostrando para vocês que eles adoram colocar esse termo, né, nos pedidos de questões. Tá certo? Vamos voltar para cá então? Então a gente vai observar. Ele falou no segundo período do texto. A gente já sabe que isso daqui é um adjunto adverbial de tempo, né? Vamos voltar lá no texto, só para a gente ficar tranquilo? Vamos lá então. No segundo período do texto, eu quero achar ao longo dos séculos. Vamos lá, voltar, parará, vamos lá, no segundo período do texto. Então nós temos lá, muito antes da chegada dos colonizadores da Amazônia, os nativos utilizavam canoas. Desculpa então aqui, ó, na segunda linha, né? Então, ao longo dos séculos, veja só na segunda linha do nosso texto aí, ó. Um dos principais desafios para o Brasil é conhecer a Amazônia. Sua vocação eminentemente hídrica impõe, ao longo dos séculos, a necessidade de deslocamento. Não, né? Não há um aposto explicativo, é só um adjunto adverbial mesmo. Esse termo aqui não explica o verbo impõe, por exemplo. Então, realmente, adjunto adverbial a gente já passa direto. Tranquilo? Beleza, beleza, beleza. Vamos para a próxima questão. Vamos voltar para cá, né? Voltamos aí. Sabemos então que a 4, o gabarito é errado, não é aposto explicativo, adjunto adverbial. Certíssimo. Vamos para a questão 5 e última para a nossa aula demonstrativa, tá certo? O que ele fala? No texto, o vocábulo ribeirinho, está na linha 5, é empregado com sentido de barqueiro. Então, o que a gente deve observar? O que é a população ribeirinha na Amazônia? É aquela que vive às margens dos grandes rios, às margens dos rios. E do rio se aproveita, tá certo? Então, ela se alimenta, ela irriga as suas plantações por meio dessas águas. Então, são as populações que vivem ao longo, né, no leito dos rios, tá certo? Desculpa, né, às margens dos rios. Tranquilo? Isso é população ribeirinha. Mas vamos observar se no contexto cabe a palavra barqueiro? Vamos observar isso então. Vamos lá? Vou voltar lá no texto na linha 5. Vamos voltar. Linha 5, temos aí o seguinte. Ele então falou, né, que a questão da Amazônia. Vamos pegar dessa frase aqui, ó. Ainda hoje, grande parte da população amazônica vive da pesca, olha, vive da pesca. Essa população ribeirinha que vive da pesca. Além disso, o deslocamento do ribeirinho, essa população ribeirinha, que se aproveita de algo do rio, se faz através da infinidade de rios que retalham a grandeza territorial.
né? Então, nesse caso, o que você vai notar? Ribeirinho, a população que se aproveita dos benefícios dos rios, vive às margens dos rios. Ele perguntou se a gente pode substituir, nesse contexto aqui, pela palavra barqueiro. Vamos lá, vamos continuar? Além disso, o deslocamento do barqueiro se faz através da infinidade de rios. Agora, eu é que vou te perguntar. A palavra barqueiro, ela é mais específica. Eu posso ter barqueiros que vivem às margens dos rios, não posso? Isso é mais específico. Agora, nem todo ribeirinho é um barqueiro. O que seria o barqueiro? Aquele que conduz um barco. Aquele que conduz um barco, por isso o sufixo eiro, é o nosso barqueiro. Nem todo ribeirinho pilota um barco, ok? Então, nesse contexto, a especificação para barqueiro não cabe. Sem problemas? Vamos voltar para a tela? A gente então vai observar na questão 5, ok? Que ribeirinho, aquele que mora às margens do rio. E o barqueiro, aquele que guia, que pilota o barco. Por isso, o gabarito é errado. Moçada, assim a gente finaliza essa nossa aula demonstrativa. O nosso curso, ele não vai ser trabalhado com provas comentadas, como eu fiz agora. Só para você ter uma noção de como é que a gente vai trabalhar, do estilo de aula que a gente vai ter, tá certo? Na realidade, então vamos trabalhar por temas. Pontuação, resuminho, várias questões. E aí, logicamente, teremos a aula extra com algumas provas comentadas, que eu sempre faço isso nos PDFs e vou fazer também no nosso curso em vídeo. Um grande abraço, tudo de bom, até mais!